Gente, olha só. A bomba que saiu aqui minutos antes da gravação. Mais uma bomba. As nossas aberturas são sempre bomba, né? E sempre Netflix. Eu não aguento mais falar da Netflix. Eu não aguento. A galera que reclama, vocês estão com razão. Mas, gente, acabou de sair a notícia de que a Disney e a Netflix declararam aí que o conteúdo da Disney vai sair da plataforma até o final de 2018. Olha isso. Rapaz. Conteúdo da Disney. Animações, filminhos, filmes da Marvel. Acabou. Não tem mais nada. Pixar, acabou. Peraí. As séries da Marvel também? Não, então. A tendência é não ter mais nada, hein, gente? Não, o que diz é que as séries se mantêm na Netflix por causa do acordo, né? Mas não vai ter mais nada. Tu acha que Demolidor vai ter 10 temporadas? Não vai, mano. Vai acabar daqui a pouco, Demolidor, mano. Também não tô achando que vai ter futuro, não, né? Já tá nos finalmente. A gente não aguenta mais Demolidor. Que isso? Jurandir, deixa de ser safado. Não, depois dos Defensores aí, mano, vai ter o quê? 2 anos pra fazer coisas. 2017 e 2018. O que eles vão fazer com esses personagens? Eles vão continuar? Mas tu fica ligado aí, já tem a segunda temporada de Jessica Jones, já tá filmando. Beleza. Punho de Ferro já tá na pré-produção e Luke Cage também, tá, cara? Vai ter sequência aí também já. Já tá tudo confirmado. Beleza, sai ano que vem. Ano que vem é 2022. Então. E aí, acaba tudo. E aí não vai ter... Tu acha que eles não vão renovar? Eles não podem ter as séries nas duas plataformas? Pode, por que não? Eu acho que a Disney, ela tentou comprar a Netflix. E a Netflix disse assim, não, gente, olha, não. Não quero vender. Aí ela, beleza, vou tirar todos os meus catálogos dessa porra aí. Vera Verão, né? Virou. Epa! Veja lá como fala, que eu já tava aqui muito antes de você, Netflix, né? Foi que nem o papo quando o cinema com rapadura foi quase comprado pelo Jovem Nerd, mesma coisa. Foi por quê? Pro Birra? Foi pro Miguel? Jurandir falou, não vou. Não você vou, não só de piaça. MRG. É a resistência. Eles pegaram um menor, que era o MRG, aí pronto. O espírito mercenário do Jurandir tremeu, mas ele falou, não, meu orgulho é maior, então não cedeu. Eu sou cearense é orgulhoso. Mas venha forte que eu sou do norte, né? Não é isso, lembra? Eu sou do norte, mas aqui é Stark, mano. Mas olha só, o pior é o seguinte, a Disney, e é engraçado, se você falou da compra, né? Na semana passada o Aroca até levantou essa ideia, né? A Disney vai comprar e tal. E faz muito sentido o que você falou, Júlio, a Netflix não querer e tal, e a Disney vai tirar o conteúdo porque eles vão lançar um serviço próprio deles. Disneyflix, alguma coisa assim. Gastaram dinheiro. Com conteúdo deles, cara. Vai ter conteúdo da ESPN. Porque, cara, a Disney é dona de muita coisa, né, cara? A ABC, mas Grey's Anatomy vai pra esse serviço. Fora as distribuidoras também que estão ali, estão perto das coisas da Disney. Os canais de animação, né? O Disney XD, né? E todos os outros. Isso. A ESPN também. Mano, o que vai acontecer? Agora a gente vai ter que ficar pagando 1 milhão de serviços, é isso, né? Acabou. A gente já tá pagando, né? Porque tem Netflix, tem HBO Go, que por mais que o aplicativo não seja bom e o serviço esteja baleando no GOT... Falhou pela 4ª semana consecutiva, né? Eu fiquei sabendo aí, né? Exatamente. Que ridículo, né? E mais, eles têm um catálogo maravilhoso, entendeu? A HBO tem um catálogo maravilhoso. Muito bom, mas o serviço ainda não é bom. Mas é questão de tempo pra melhorar. A gente tem o Crunchyroll, que eu sou assinante do Crunchyroll só de anime. Maravilhoso, cara. Crunchyroll é bom mesmo. Eu acho até que a Netflix, ela fez um evento recentemente no Japão, anunciando animes e tudo mais. Olha, a questão de tempo deles comprarem o Crunchyroll, hein, cara. Se comprarem, vai ser uma bomba. Tu tá assistindo My Hero Academia por lá, né? Ele, One Piece, e eu vou começar a assistir outros clássicos, né? Full Metal, Alchemist e Berserk. Maneiro. Tá na minha lista já. Então vamos lá. O Attack on Titan, só pra completar. Mas tu tá vendo no quê? No esquema alternativo, né, Bruno? Tô no esquema alternativo. Mas é bom também. É um aplicativo do Android que você baixa. Ele vai em vários sites de anime e pega pra você o já com dubladinho, tudo certinho. Popcorn time dos animes aí. Caraca, que maravilha. Essa é a boa do Android, né, cara? É esse bunda lelê, né? Pirataria, né? Android é isso, né, mano? Dá o nome do aplicativo aí pra turma. Não vou fazer isso, não. Eu sou um cara ético, correto. Tá. Não, mas então, aí o Juras falou HBO Go, Netflix, Crunchyroll, Spotify, né? Amazon, Hulu. Gente, vai dar o preço da TV a daqui a pouco vai ter um agregador de tudo isso. Deezer. Esqueceu do Deezer aí, cara. Que é uma merda. Deezer? Quem paga Deezer, cara?
Quem é que paga Deezer? O Bruno só usa o Deezer porque dão de graça pra ele no plano dele aí, da TIM, não sei o quê. Eu voltei com o meu podcast e a menina até mandou uma mensagem, falou, não, pô, coloca lá teu podcast no Deezer. Tá, valeu. Eu vou colocar assim. Vamos colocar. Porra, não dá não. Pô, Ricardo, eu queria que você colocasse pra eu poder ouvir por lá, cara. Tá bom. Eu já vou botar, Bruno. Essa é a merda, é que nem todo podcast agora quer lançar um aplicativo próprio, né? Pra você ouvir o podcast dele no aplicativo. É que nem essa parada, se bem que isso é de graça, né? Beleza, mas ainda assim é uma merda você ter um monte de aplicativo pra um monte de podcast diferente, podendo ter um agregador de todos os podcasts, como a gente tem. A gente usa o Pocket Cast. Sim. Saiu até um novo pra Android, que o pessoal tá elogiando muito. Qual? Eu não lembro, não. Eu lembro que tinha o WeCast também. O WeCast era bom. Cara, eu sei que eu tô em love pelo Pocket Cash aí, porque, né? Cashbox. Aí, ó. Cashbox. Tem uma galera falando bem desse aplicativo, hein? É, Não Cashbox? sei se é pago. Deixa eu até ver aqui. Cashbox. Ó, você quer ver uma coisa que eu fiquei apaixonada pelo Pocket Cash? Olha isso aqui, Juras. Isso aqui no meu podcast aí. Tá vendo aqui, ó? Timeline que eu coloco aqui no podcast. Se eu toco no número, ele pula pra timeline do podcast, mano. Que maravilha. Caraca, isso é onde, isso aí? Isso é no Pocket Cast, cara. Eu escrevo no código aqui, ó. Vou botar aqui, ó, 2401. Ele avança, ó. Olha lá, viu? Que maneiro. Maravilha. Maravilha. Acesse aí, ouvinte. Nerdstation, territorionerd.com.br/podcast. Paia. Paia. Olha só, mas então, o negócio da Disney e tal, que a gente tava falando. Cara, o que acontece é o seguinte, essa coisa de... A gente tava falando muito da Netflix, produz um monte de conteúdo e nem todos os conteúdos acabam tendo muita qualidade e tal, né? Mas acaba que é o recurso deles, né? Porque se eles não têm como ter o produto do outro, né? A audiência do outro, o que eles vão fazer agora? Vai ficar essa disputa, assim. Se quer ver o conteúdo exclusivo, ó, vai ter que assinar... Aí vai ter que ver uma série lá naquele serviço, tem que assinar por serviço inteiro, por um mês. Tipo, porra, aí não dá, cara. Porra, vai quebrar a gente. Eu acho que foi uma decisão estratégica, porque... Porra, tu lembra que em 2016 eles fecharam um contrato com a Netflix pra todos os filmes que saírem a partir de 2017, se eu não me engano, irem pra Netflix e não irem pra HBO, pra esses outros canais assim, TV por assinatura, irem direto pra Netflix? Sim. A Disney fechou isso com eles. E eu acho que esse contrato tem uma duração de 2 anos, 2017 e 2018. Cara, eles queriam fazer uma série de Star Wars com a Netflix. Eu lembro disso. E aí eles pensaram assim, pô, a nossa relação tá tão boa que a gente poderia comprar a Netflix, né? Sim. E aí o Bob Iger deve ter feito um checão gigante pra Netflix. E eles, olha, não vamos vender. E a Disney ficou puta com isso, sabe? Porque... Exato. Imagina, cara, a Netflix fazendo parte do selo. Eu acho que seria ruim pra marca, não sei. Tu acha que seria ruim? Porque... Não, eu acho que seria bom, pô. Talvez isso fosse impeditivo pra ter outros produtos de outras empresas, sabe? Assim, de concorrentes deles. O pessoal da Fox já saiu da Netflix. A Warner tá meio caminho, assim, pra também criar o seu próprio serviço, sabe? E a Warner, se entrar... porque a Warner é HBO, né? A Warner é HBO, todo o conteúdo dela vai pra lá, né? Meu irmão, se rolar, vai ser explosivo o negócio. Mas aí fica aquela briga, né, Juras? Porque o lance, o que exatamente vai atrair a gente a assinar a parada, sabe? Será que é realmente só o catálogo de filmes? Porque eu fico imaginando o cara lá, o público em geral, como é que ele vai saber o conteúdo? Por exemplo, eu quero, igual ontem, eu tava querendo ver uma ceninha do Vingadores 2 e tal, aí bobagem. Aí eu lembrar que tinha na Netflix, sabe? Aí fui lá, pesquisei e não tinha. Aí, porra, muitas vezes quando eu quero ver um filme, eu falo, cara, tem tanto serviço que, porra, ficar procurando um por um é um saco, né? É uma merda. Aí eu instalei um aplicativo, eu não sei se funciona aí no Brasil, que é o Just Watch. Só assiste é o nome do aplicativo. Just Watch. E nele você vai... ele dá uma timeline, você pode marcar quais serviços você quer ser atualizado, né? E ele na timeline ele diz, esses filmes foram adicionados hoje, esses filmes foram adicionados de tal dia. Maneiro. E você pode fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, sei lá, eu quero ver Hacker para um Sonho, aí lá do Aronofsky, vou lá, busco, aí ele diz, tem aqui na loja da Apple, tem na loja do Google por esse preço, né? Por esse preço, no PlayStation por esse preço. Aí é muito mais fácil, entendeu? Do que tu ficar um por um, né? Quero isso não. Chega. Tá maluco. Por que não, é prático, não, é prático, tá doido, mas, tá doido. Mas o futuro é esse, é o futuro dos serviços, macho. Eu já não tenho o Fox Premium, eu sei que a Fox tem um potencial muito grande de ter um serviço bacana, assim, sabe? Mas só que o que me motivaria a ter o Fox Premium? The Walking Dead. Mas aí eu só assisto The Walking Dead ao vivo, quando sai na TV, eu vejo na TV e eu não preciso ter esse serviço de streaming, porque eu só vejo isso. Exato. Então eu não preciso ter o Fox Premium, sabe? Mas aí eu ainda estou amarrado com a TV para assinatura, né? Eu tenho Net, né? Inclusive estou muito feliz com a Net. Eu fui assinante da Sky por 14 anos
E agora eu sou assinante da NED e tô feliz com o Now deles, que é o... Virou embaixador dessa porra, né? Tá falando o tempo todo assinante Now. Caraca, Júlio. Pois é, mas cara, eu tô gostando porque quando a gente recebe um serviço bacana, eu tenho vontade de falar sobre ele, sabe? De recomendar pras pessoas, porque a gente não é costumeiro a gente receber um serviço legal desse, assim, sabe? Coisa boa, e né? aí, ele tem uma facilidade que, sei lá, os programas de TV. Eu sei que tem uma galera que odeia programa de TV, mas aí tem uns programas, por exemplo, na Multishow ou no GNT, tipo esses programas de viagem, sabe? Que são bacanas. Eu gosto. Tipo aquele programa do Rodrigo Hilbert de cozinha, aquele tempero de família. Sim, bacana. Eu acho bem bacana, porque ele vai para cidades, e aí eu vou no Now lá, GNT, tem todas as temporadas do programa pra você assistir lá na hora, como se fosse um stream mesmo, tipo Netflix deles. Muito legal, sabe? né? Então, ele tem de vários canais da Globosat, Telecine Play, sabe? Tem muita coisa bacana. O problema é que você vai sempre ficar amarrado, aí você pensa assim, vou abandonar a TV por assinatura, mas se você quiser ver as coisas, você vai ter que começar a assinar as coisas. Tem gente que desistiu da TV por assinatura e assinou o Google Play, por exemplo. O Google Play não, o Globoplay. Globoplay. Sim. Que tem os programas de TV e tudo mais. Globoplay, pode querer também, né? Outro serviço aí. Tem um do YouTube também, que já tá sendo testado lá nos Estados Unidos, né? Que é o da TV também. Não tem um do Google, não tem? Não tem um do Google, que é bem famoso? Não, do É Google. o Google Play que eu tô falando? Não, mas o Google Play é uma loja, né? O Google Play é o tem do... de tudo. Tem filme, tem mas livro. mas é diferente. É o que eu usei pra comprar o Better Call Saul, por exemplo, entendeu? Quando eu quero ver um filme, eu alugo por lá, porque geralmente lá é mais barato que, no caso, o valor aqui no Canadá, né? No Brasil também acho que o preço não é muito caro, não, sabe? Assim, os preços dos filmes. E isso é uma estratégia que eu tô fazendo pra assistir algumas produções. Por exemplo, vai ter o Mr. Robot agora em outubro. Porra, eu nem sei em que canal passa aqui, sabe? Aí, pô, vou assinar a TV cabo. Cara, eu entro lá, pago, sei lá, $25, tem a temporada inteira, sabe? Os 10 episódios já. Sai logo assim que passou na TV. E é mais prático pra eu ver na minha hora, entendeu? E eu acho que no fim, se você botar ele na matemática, vai ser até mais barato, sabe? Mas, Ricardo, eu tô vendo aqui a Google Play dos filmes, né? Uhum. Cara, os filmes recentes, cara. Kong, Logan, tudo filme desse ano. A Cabana, a Bela e a Fera, Fragmentado. É uma locadora, cara. É uma locadora aí. Cara. R$7 por filme. Exato. Só que a vantagem do Google Play, ao meu ver, é o seguinte. Ele cobra em real, né? A loja da Apple, né? A iTunes, cobra em dólar, que é uma coisa absurda. Os caras já estão no Brasil há 5 anos. Parece que agora que vai mudar pra real, entendeu? Então vai ficar muito caro. E no caso da Apple, se você quiser assistir, você tem que, sabe, dar um rolo do cacete. Você tem que ter a Apple TV, é muito caro. Pra assistir o Google, no caso, a minha TV, ela já vem com o aplicativo. Então, algumas TVs já vem com o aplicativo do Google. Sim, a minha também. E aí, ó, maravilha. E se você não tiver, você pode assistir pelo Chromecast, sabe? Que é baratinho também. Você compra o Chromecast pra tua TV e controla pelo teu celular. Porra, é uma maravilha, funciona muito bem. Então eu acho um serviço excelente, assim, cara, o do Google. Porra, o Better Call Saul, quando eu comprei, ele veio com extras, sabe? Assim, mostrando bastidores. Tinha tudo, cara. Era bem legal. É uma coisa que eu tenho medo. É o presente, mas eu acho que vai ser o futuro de todo mundo ter seu serviço. E vai ser uma merda isso, cara, da gente ter que optar, sabe? A gente vai ter que optar assim, vou ter HBO Go? Depois que acabar Game of Thrones, será que vale a pena ter? Eu tô nesse dilema agora. As pessoas vão começar a pensar. Eu acho que o Game of Thrones, ele impulsiona a assinatura na HBO, mas quando acabar a temporada, o que vai ter de gente deletando a assinatura e voltando só quando retornar Game of Thrones, sabe? Sem dúvida. Sem dúvida. É um negócio, aí a gente vai acabar escolhendo. É tanto que não é à toa que a Netflix, ela tá investindo tanto em séries dela, séries, filmes e etc., porque ela viu assim, gente, se eu ficar dependendo da licença dos outros, eu não vou sustentar o meu serviço, eu preciso produzir conteúdo pra eu sustentar por mim mesmo, sabe? Eu sou o serviço que tem House of Cards, que tem as séries da Marvel, que tem Orange is the New Black e etc, Black Mirror e etc. Inclusive, Juras, não sei se você sabe, vai sair um novo Cavaleiro do Zodíaco original Netflix, né? Exato. Porra, isso aí foi bomba, né? Uma bomba, né? Eles têm investido muito em animação. E corrobora o fato deles estarem investindo muito em produções originais, e a gente critica muito isso também, é porque, eles estão com medo, que eles estão perdendo as licenças. A Fox já foi inteira embora, cara. 24 Horas, How I Met Your Mother, Prison Break já saíram do catálogo Netflix, cara. Não tem mais isso, cara. E aí, eu tava ouvindo, né, ouvindo o programa da semana passada, que a gente falou do formato deles e tal. Eu acho que a Netflix talvez vai ter que chegar a um ponto que eles vão ter que mudar isso mesmo, né? Porque eu fiquei pensando, quando vocês falaram assim do negócio
negócio de lançar tudo no binge watch ou lançar semanalmente, né? E eu fiquei pensando, porra, peraí, vamos lá, se eu assisto House of Cards e ele lança semanalmente, tipo, durante 3 meses, porra, não é uma maneira de me deixar mais preso na assinatura da Netflix por 3 meses, sabe? Claro. Do que você chegar, lança tudo numa semana. Aí eu posso ver tudo numa semana, naquele pacote lá, eu posso, tipo, criar um e-mail. 7 dias de graça. 7 dias de graça, vejo tudo, tchau. Não compro mais, sabe? Pois é. Será que não é uma maneira também a Netflix fazer como ela faz com o programa da Chelsea, por exemplo, né? Ó, vão ter as séries, ó, segunda-feira, todas essas séries estão aqui. Terça-feira, todos esses episódios. Quarta-feira, todos os episódios. Sei lá, eu não me incomodaria, cara. Mas o Better Call Saul não é dela, né? Então, por isso que ela faz isso. Mas são parcerias que ela consegue fazer pra trazer isso. Tu acha que as pessoas que não têm a AMC, eles vão correr pra assinar a AMC ou vão assistir na Netflix? Não quem tá fora dos Estados Unidos, né? Eu acho que seria um caminho interessante da Netflix começar a adotar, sabe? Começar a serializar as séries. Eu acho que até o quanto público, eu preferia isso, sabe? Como a Amazon fez com American God, sabe? A Amazon lançou um por semana, sabe? Então, ali, um episódiozinho. Eu acho que até tu fideliza, né? Ó, esse é o dia de tu ver a tua série, não fica aquela coisa que a gente falou, né? Da ansiedade de ver tudo e... Eu não sei. Porque senão, cara, esse negócio vai ficar inviável. A Netflix tem que ficar botando um pacote de séries toda semana, sabe? E aí não tem qualidade. Eles têm um desafio aí pela frente. As cartas estão na mesa, né? Na verdade. A gente tá especulando aqui com uma notícia que saiu, uma notícia que fez as ações da Netflix caírem 4%, cara. Cara, olha aí, ó. 4% com uma notícia dessa, porque é foda. Disney saindo da Netflix é um impacto grande, né, bicho? E eu vou te falar que eu assinaria, cara, um serviço da Disney, assim. Eu assinaria da Warner, Ricardo. Da Warner? Mas por causa do... Cara, a Warner é dona de muita coisa. Ela teria o melhor serviço de infantil, porque pega Looney Tunes, já tem milhões de personagens, de desenhos e filmes, etc. Pega Hanna-Barbera, que é tudo da Warner também. Aí você tem todas as licenças da DC. Imagina todas as animações feitas do universo DC. Vai estar no catálogo, sabe? Todos os filmes feitos. Batman clássico, lembra? Todas as séries feitas. Tudo que passa no Warner Channel. Sabe? As séries de TV, cara, que são famosas, Friends, etc. Tudo que é da Warner. Aí você vê o caso de HBO. Imagina se funde HBO e Warner ali e faz um grande serviço. Seria o melhor de todos. Cara, seria o melhor serviço de todos, cara. Teria Senhor dos Anéis, teria todos os Harry Potter, Matrix, Lego, negócio tudo de Lego, desenhos animados, filmes, etc. Seria bem foda, cara. A Warner é um baita estúdio, né? A Warner tem muita coisa foda, né? É muito forte. Eu sou muito fã do estúdio deles, cara, porque eles têm licenças maravilhosas e têm produtos maravilhosos. Agora, não sei se eles têm a bala pra fazer isso, né? Assim, porque a Disney dizer, vamos fazer o serviço. Cara, ter a estrutura da Netflix, ela demorou pra ter essa estrutura. Demorou. É tecnologia, né, Juras? Exato. Esse negócio da tecnologia não é simples, assim. Não é. Vamos aqui criar, sabe? Você fazer o bagulho que funciona, carrega ali rapidinho, tem a legenda, aí tem o serviço, o esquema de download que é legal. Isso não é simples, sabe? A Amazon teria que entrar na jogada, né? Talvez a Amazon auxiliando a Netflix, imagina. Aliás, a Amazon junto com a Disney. É briga, cara. O lance é igual quando você tem essa mudança de mercado, né? Você sempre vê umas mudanças, assim, na maneira de consumir home video, a mudança de tecnologia, o que seja. Surgem várias opções e várias delas vão morrendo pela praia. Até que sobram algumas, né? Então é isso que tá acontecendo. Você tá tendo 1 milhão de opções. Eu tava lendo esses dias sobre set-top box, né? Que são essas caixinhas de entretenimento, né? Sim. No Brasil isso não pegou muito, mas nos Estados Unidos, cara, tá tendo uma guerra essa porra, sabe? Você tem Google, você tem o Apple TV, aí tem o Roku, que também é famoso pra cacete, sabe? De gravar, assistir as coisas. E tem uma briga gigante. Então, em algum momento isso vai começar a morrer, sabe? Será que o Hulu vai conseguir se sustentar? Será que ele não vai ter que se juntar? Uma Netflix vai ter maior? Ou, como você falou, a Amazon mesmo, entendeu? Eu acho que não tem como os caras lutarem sozinhos por muito tempo, porque a competição, é o que você falou, vai ter Fox Play. Aí, por exemplo, o Star Wars, eu tô louco querendo ver a série clássica. Eu não tenho na Netflix, porque só tenho o Despertar da Força porque é Disney, entendeu? Sim. Os outros clássicos que são da Fox não tem. Aí, porra, eu vou assinar o serviço da Fox só pra ver. Não, entendeu? Então... É horrível, né? Isso, cara. O lance é o seguinte, a Disney então quer lançar o serviço até em 2019 pra aproveitar o lançamento aí de Toy Story 4, o Frozen 2 e o live action do Rei Leão. São 3 bagulhos sinistros, né? Essa notícia é forte, né? Porque ele chega assim, olha, não teremos mais Disney na Netflix a partir de 2019, ou seja, não teremos Toy Story 4, que é o filão Toy Story, né? Que as crianças que tem hoje, você pesquisar na Netflix, tem os Toy Story lá, os filmes da Pixar. Sim. O Rei Leão, né? Que caraca, o Rei Leão, não sei o quê. E o Frozen, né, cara? Só os 3 filões, assim, que impactam, Só né? porrada. Exatamente. Rapaz. Enfim, vambora? Vambora. Eu sou Júlia de Filho. Eu sou o Bruno Costa. E eu sou o Ricardo Rente. E aqui no 42 a gente fala sobre séries. It's one small step for man, one giant
My name is Lisa. I am from the village of Lupu. I want to be a doctor. You bang on my front door because you want to daub chicken blood on peasants. Don't mistake me for a witch. I am Vlad Dracula Tepesh, and I do not get many visitors. What have you to trade for my knowledge, Lisa from Lupu? There is a darkness upon the land. A savior is needed. You cannot enter the house of God. God is not here. She was a witch. No wonder he has abandoned you. Who are you? The man who'll kill Dracula. Estamos no pique aqui do canal 42 semanal de volta, rapaz. Delícia. Olha aí, que saudade. Podcast toda semana, a gente tem que fazer pauta toda semana, né, compadre? Ué, mas nessa é boa oportunidade que dá pra falar de umas coisas menores, de umas séries mais simples, né? Sim. Que às vezes quando o programa é quinzenal, né? A gente tem, acho que ninguém sente a obrigação de ser... Tem que optar. Não, a gente sente aquela obrigação de ser mais um puta programa, assim, né? Ser um programa mais encorpado, né? É. Toda semana pode ser aquele papinho, aquele nosso encontro que tá de boa, né? Tá de Então, boa. nesse programa de hoje aí, Bruno, puxa aí. O que a gente vai falar hoje no canal 42? Mas vamos falar sobre a nova série, mas na verdade é uma animação, né, que a Netflix lançou, que é o Castlevania. Olha aí, rapaz. Que bonito. Castlevania baseado no clássico jogo de videogame, né? A série absolutamente fantástica. Saiu ali primeiro no MSX, depois foi muito sucesso no Nintendinho e virou um gênero, uma tradição. Trilhas sonoras maravilhosas. Maravilhosa. Uma história baseada lá no universo criado por Bram Stoker, né? Sim. O Drácula, né? O Drácula de Bram Stoker é uma obra-prima. Se você gosta de fantasia e tudo mais, é demais, demais. Toda essa mitologia do vampiro, né, e tal, eu acho que o Castlevania, ele já tem 30 anos aí, né, nos anos 80 o jogo, Sim. e eu acho que ele é um que personifica muito bem, né, essa mitologia do vampiro. Acho que é o maior representante, não seria não? De histórias de vampiro em jogos? Não tem outro, né? Dos games, com certeza. Com certeza, eu acho que o Castlevania. A gente tem o Castlevania, a gente tem o Legacy of Kain, que é uma franquia também Sim. que fala do universo de vampiros e tudo, mas... Eu lembro desse, era um maluco, era tipo, ele tinha uma roupa toda preta, eu lembro que tinha um lance no queixo, era esse? Esse cara, teve uns dois jogos, assim? Tem o Legacy of Kain, e aí tem o derivado dele que acabou fazendo muito sucesso, que é o Soul River. Soul River, rapaz. Que é um cara que ele não tem boca, assim, ele tem um pano enrolado, assim, ele suga as almas, assim, é muito massa essa franquia. Eu lembro disso. Eu gosto pra caramba, mas Castlevania especificamente é a franquia do gênero, sabe? E criou, junto com o Metroid, um gênero, né? Chamado Metroidvania, né? Que é esse tipo de estilo que o final do jogo já tá no começo, só que você não tem habilidade suficiente pra chegar nesse, sei lá, num local mais alto. Aí você joga o jogo inteiro coletando equipamento, coletando habilidades e tudo mais, pra aí você conseguir finalmente se transformar, sei lá, no morcego e ir pra esse ambiente que é logo no começo ali do jogo e... Sim, tipo, sim. é tipo assim, aquela pergunta, pô, se eu tivesse essa habilidade eu já teria zerado o jogo aqui em 2 minutos. É o lance de você ir e voltar, né? Você vai e volta, né? Esse é o gênero Metroidvania. Isso é legal. Isso. Engraçado que eu joguei muito o Symphony of the Night, acho que o Jurandir também deve ter jogado, né? O maior jogo da franquia, né? O melhor jogo da franquia. Pra mim, o melhor jogo do Castlevania que eu já joguei, que é inclusive com o Alucard como o personagem principal, e que você jogava com o castelo de cabeça pra baixo, lembra, Jurandir? Maravilhoso. Tu zerava com o castelo comum e depois jogava com o castelo tudo de cabeça pra baixo, era muito foda. E a série Lords of the Shadow, né, que é a atual, que retrata o Gabriel Belmont. É, que é ok, ele né? virando... Que é ok, assim, mas acho bacana porque o Castlevania, ele mostra isso, né? Só pra explicar, né, esse blocão aqui, sem spoilers, né, a gente comentando sobre a série, sobre o que é Castlevania,
Castlevania e tudo mais, e aí daqui a pouco a gente fala alguns spoilers da série animada, né? Sim. Os 4 episódios. Tu fala dos episódios em si, né? Porque foram só 4 episódios, então, que saíram agora, mês passado, né? Em julho. Sim. E, na verdade, esse projeto é curioso, porque ele já tem quase uma década, cara, em desenvolvimento, né? Isso começou como uma ideia lá por volta de 2008, aí, onde eles contrataram o Warren Ellis, né? Que foi o cara que escreveu os roteiros da série. E que é um cara que já trabalha em Hollywood, já escreveu filmes, animações. Ele foi o cara que escreveu aquelas animações da Marvel, lembra? Aqueles animes da Marvel. Chegaram a ver isso? Sim. Tinha o anime do X-Men, do Wolverine, do Homem de Ferro. Ele escreveu essas animações, ele escreveu, por exemplo, ele é famoso, por exemplo, que escreveu aquele arco dos Tremes do Homem de Ferro nos quadrinhos e tal. Sim. Então esse cara, ele foi contratado, né? Ele foi chamado pra começar a escrever, trabalhar o conceito do que seria, né? Essa obra, essa adaptação do Castlevania e tudo mais. E, na época, entrou no inferno, né? A produção da animação, e não vai ser isso, pra que caminho que vai e tal. Até chegar agora, os caras conseguirem ressuscitar esse projeto através da Netflix, né? Nessa série, então, de 4 episódios pra primeira temporada e a segunda temporada que estreia ano que vem, com mais 8 episódios, né? E só pra lembrar também que a série, ela é produzida pelo Adi Shankar, né? Que é o produtor lá, eu nem sei de onde ele é, se ele é indiano ou de onde é, mas ele tem grana... É indiano, né? Pelo nome. Ele tem grana pra caramba, ele produziu, lembra daquele curta-metragem lá do Power Rangers? Sim. Que ficou muito famoso e a quem é que é dona da... A Saban mandou tirar do ar. E depois ele fez aquele curta-metragem também do Justiceiro, sabe? Com Thomas Jane, né? Thomas Jane, né? Que já tinha sido no cinema, né? Ele foi aquela outra versão, né? Exatamente. Uma versão mais violenta, né? Ele até foi chamado pra dirigir quando eles iam fazer o longa-metragem do Castlevania. E aí ele meio que não curtiu, sabe? A pegada não tava dando muito certo. E aí o cara meio que se afastou. Não, e ele não é diretor, cara. Ele é mesmo produtor. Tanto que ele é o produtor do Dredd, aquele filme maravilhoso do Dredd. 2013, né? Com o Cal Urban. O Cal Urban, exatamente. Mas uma coisa que até o próprio Warren Ellis falou aí, que foi meio difícil até ele trabalhar com o Koji Igarashi, né? Que é um dos produtores do jogo. E o cara toda hora pedia mudança, tem que adaptar. Ele queria que aquilo ali tivesse inserido, né? Fosse uma coisa meio canon ali, inserida no lore ali do Castlevania. Exato. Então aí é por isso que o cara também meteu o pé e não queria estar envolvido, né? Mas ele foi produtor executivo dos 4 episódios da primeira temporada de Castlevania. Eu comecei falando que é uma série, uma animação, porque eu entendo mais que ela é uma animação que foi cortada em 4 partes. É verdade. Ela não tem o formato exato de uma série, com aqueles cliffhangers, né? Aquela coisa pensada de série, né? Ela é mais uma animação que, vamos cortar aqui em 4 pra gente poder ter uma série, entre aspas, né? Isso é uma coisa boa e uma coisa ruim também, né? Porque acaba funcionando mais como um prólogo pra vender a ideia do anime, mas só que fica uma história muito inacabada, né? Então, como produto, ele acaba sendo prejudicado, porque ele não conclui nada, absolutamente nada, sabe? E fica faltando muita coisa ali, mas como venda de produto, assim, diz assim, olha, vou criar aqui um pedaço do potencial, mas se comprarem, se der certo, aí a gente faz a história completa, sabe? E foi mais ou menos o que aconteceu aqui, né, cara? Eles lançaram esses 4 episódios, baseado ali, mais ou menos, na história do Castlevania 3, né, que a gente vê a história lá do Trevor Belmont, né, que é um dos descendentes da família e tudo mais, e do Conde Drácula destruindo a Europa inteira, com seus monstros e tudo mais, né? Então ele pega como base isso, né? E um pouco do próprio Symphony of the Night também, né? Porque tem a presença a gente vai falar, né, de alguns personagens do jogo e tudo mais, então eu acho que ele faz um apanhado, né? Pega vários pode falar. interessantes. Fala aí quais são os personagens, pô. O Alucard aparece. A Sifa, né, que ela é uma Sifa, isso. Que ela é um daqueles da religião, né? Ela Os Speakers. Isso, é uma sacerdotisa, né? Isso. Faz parte dessa religião que é muito bacana. Acho que o tocante, que a gente nunca via tanto aprofundado nos jogos, é o lado religioso disso tudo, né? Porque no jogo é muito abrupto, assim, olha, é um vampiro e tem o cara que é o matador de vampiro, que é a família Belmont, são os caçadores de vampiros. E aí eles vão matar, né? Sim, depois do Symphony of the Night, os jogos começam a se aprofundar mais do lado religioso. O próprio Lords of Shadows, tanto 1 quanto 2, trata da Ordem da Luz. O Gabriel Belmont é um sacerdote, digamos assim, caçador de vampiros e de monstros em geral, da família Belmont. É uma família que enfim, tem toda uma história de tradição de caçadores e tudo mais. E começa a entrar mais nessa coisa religiosa mesmo, de fato. Tanto é que no começo do segundo, se eu não me engano, quando ele já é o Drácula, quando pra quem não sabe, spoiler do jogo, né? O Gabriel Belmont se torna o Drácula no 2, e você joga ele com ele na forma de Drácula. Ele luta contra esses guerreiros da luz, digamos assim, né? De uma ordem religiosa, templários e tudo mais. Então tem esse aprofundamento, mas no anime, né?
É um anime, Ricardo, o termo que se usa pra esse tipo de animação americana com o estilo japonês, ou eu que tô viajando? Essa é uma discussão, na verdade, grande, né? Porque lembra até daquela desenho 13 Espinhas Demais, né? Que lembra que passava na TV Globinho, o pessoal falava. Porque, na verdade, a animação não é feita no Japão, então alguns puristas podem não chamar de anime, mas ele segue muita linguagem, né? O próprio traço, estilo e tudo mais, né? A animação, eles fizeram aqui, foi um dos produtores aqui, a Frederator Studios, né? Ficou famoso aí por ter feito Padrinhos Mágicos, faz aí o Adventure Time, né? A animação que a galera curte pra cacete. Isso. Então, na verdade, eles pegaram emprestado, assim, a questão de estética e linguagem de muitos animes consagrados. Inclusive, assistindo de cara, me lembrou um clássico, que é o Ninja Scroll, sabe? Vocês chegaram a ver, mas que era um anime clássico de quem ia em evento de anime, violento pra cacete, bacana pra caramba. Então tem muita coisa ali, né, na questão de animação, de como anima as batalhas e tal, e na própria estética da série em si, entendeu? E lembra também um pouco o Vampire Hunter D, que era uma animação também clássico de evento de anime. Ah, sim, Vampire Hunter, pode crer. Inclusive, eu tava lendo que parte ali da produção, alguns artistas trabalharam em umas animações também do Vampire Hunter D, entendeu? Maneiro. Então, os caras trouxeram isso aqui, né? E eu acho que ficou muito legal. Acho que uma das coisas que mais me chama atenção na série é a direção de arte, sabe? Eu acho assim, a animação começa muito boa, mas depois ela dá uma caída pra mim. Mas a direção de arte eu acho que vai boa do começo ao fim, assim. Com certeza. Os tons que eles usam, né? Eles usam aqueles tons vermelho, laranja, o marrom, muito predominante. Ele trabalha com alto contraste, né? Sim. Ele sempre trabalha com uma luz vindo de fundo, botando ali a silhueta dos personagens. Ele busca sempre um brilho em algum detalhe, seja a lâmina, seja o olho do cara, ou seja um detalhe do cabelo. E acho que fica muito elegante, assim, até pra dar um ar bem de mistério, né? Aquela coisa soturna. Porque o próprio... A animação é muito gore também, né? Eu fiquei impressionado com isso. Como é violento, né? Sim, é bem cru, né, assim, eles... É engraçado que é quando conveniente, assim, sabe? Quando eles querem mostrar que uma parada corta, aí eles dão um detalhe absurdo, que a faca corta, ou seja, se você for furado, vai sangrar e vai fazer um estrago. Mas aí, às vezes, eles não mostram tanto assim, tipo, quando eles estão caindo de abismos, meu irmão, eles caem de uns abismos ali que era pra quebrar todas as pernas, todos os membros deles, mas... beleza, né? Não é tão real assim essa violência, sabe? Então eles... Não é tão real. Eu acho estranho e me tirou um pouco da série, mas eu faço essa avaliação daqui a pouco, porque eu acho que a gente tem que falar um pouco da história, né? Do contexto que a gente tava ali. Ah, sim. Porque eles mostram um período específico, porque quando a gente teve o Castlevania 1 e o Castlevania 2, os jogos, e o Castlevania 3, ele se passa mais de 200 anos antes dos acontecimentos do 1 e do 2. Ah, olha aí. Então, esse sentimento da série ser um prequel não foi errado, né? Eu senti isso, então faz sentido. Faz sentido total, porque ele é baseado na história do Castlevania 3. Né? Que mostra a origem do Drácula. Na verdade, é Drácula's Curse, o nome do Castlevania 3, né? Ou seja, é o Drácula ascendendo. A maldição, né? Exato. A maldição do Drácula. Ele na Europa ali, ele aparecendo e tudo mais. E aí a história faz questão de retratar aquele período histórico, 1400 e pouco, em que você tem interesses científicos era a mesma coisa que bruxaria. Porque tinha a parada da magia negra e tudo mais. Então a gente vê aquela personagem, né? A Lisa, né? Que é uma estudiosa, uma menina que quer ser médica e tudo mais, que se interessa por esse forasteiro, né? Esse ser, né? Que tem conhecimento científico, tem uma biblioteca absurda e etc. Só que por ela ter esse conhecimento, a igreja pensa que ela é uma bruxa. E aí queima ela viva, né? Sim. Sendo que ela já estava se relacionando, tinha casado com o Drácula, né? Engravidou e teve filho com o Drácula. Inclusive esse filho se chama Alucard, né? Que é o protagonista. É, que ele é a mistura, né? Ele é a mistura e tem o sangue humano e sangue vampiro, né? Exato. Eu acho a estética e mitologia de vampiro muito interessante, sabe? É muito massa. Não só de você ter, por exemplo, o Entrevista com o Vampiro, né? Que é um filme, pô, super bacana lá, Brad Pitt, Tom Cruise. Anne Rice é uma das melhores escritoras aí do universo vampiro, né? É, e você tem, pô, que a galera que jogava RPG aí, Vampiro à Máscara, sabe? Os clãs e toda a mitologia. Eu lembro, por exemplo, você falou de Entrevista de Vampiro agora aqui, eu tô lembrando do livro, né? Eu li o livro, mas eu tinha esquecido do livro, sabe? Mas agora que você falou, eu lembrei de uma passagem que eu achei muito interessante quando eu não vou lembrar o Louis e o Lestat, né? O nome deles. Quando um vai transformar o outro, eu lembro do processo, como ela descreve. É muito interessante ele pegar o sangue, chupar e dar pro cara beber, sabe?
E até você ir pra outros aspectos, como o caso do True Blood, né, Júlio? Que a gente via que eram uns vampiros sulistas, né? Um vampiro mais pop, mais sexualizados, assim, né? Porra, um dos primeiros episódios, a mulher lá transa com o vampiro porque... por tipo, fetiche, sabe? Sim. E os vampiros, eles são sinistros. Uns caras tomam o sangue dos vampiros como, tipo, um super Viagra. Eu falei, cara, que loucura, né? E tem o próprio André Bianco, né? Que é o autor nacional aí, que escreve várias obras de vampiro. Eu nunca tive a oportunidade de ler nenhuma, mas eu tinha um amigo que era muito fã e ele sempre falava de como ele situava os vampiros no nosso mundo, sabe? Sim. Então o vampiro, ele tinha sotaque, Em São Paulo, na verdade, Osasco, assim, sabe? Eu lembro quando meu amigo falava isso, eu sempre lembrava do aquele personagem Chico Anísio, né? Do vampiro brasileiro, lembra? Bento Carneiro. Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Ou então a novela Vamp, né? O Conde Vlad Micolansky, era muito bom. Clássico, Vlad... Eu não vou lembrar, não. Tinha um Maltozinho, lembra? Um Maltozinho que era Flávio Silvino, né? Porra, clássico, Cláudio Johanna, na calada noite preta. Não é assim a música? Muito bom, muito bom. O vampiro sempre fez parte, né, da mitologia aí. A parada do morcego, né? O Batman em si, né, cara? Você vê toda a simbologia que existe com o morcego e as referências ao universo vampiro. Vocês já se fantasiaram de vampiro, já? Vocês já se fantasiaram de vampiro em Halloween? Só quando comprava aqueles dentinhos que vendia nas Americanas, né? Aquela dentadurinha que você colocava e tudo. É muito maneiro, porque isso é muito coisa de... O que eu tô lembrando é que eu tô tendo essa avalanche de nostalgia, lembrando de evento de anime, da minha adolescência, que a galera, nessa época, tinha muita essa coisa, sabe, romântica, o Nightwish, essas bandas de heavy metal, nem sei se a galera considera heavy metal o gênero, né? Mas a coisa do preto, e aí o cabelo caindo igual umas cortinas no corpo. Evanescence, né? Aquela coisa meio emo, meio sofrido, sangue, vou beber vinho, aquela coisa toda. Aí veio o Twilight, né, depois. Aí veio o Crepúsculo, é verdade, em 2008, que destruiu, né, a mitologia do vampiro, né? E trouxe um filão, né? A gente fala mal de Crepúsculo como obra, mas ele impulsionou a indústria literária, né? E o gênero, né? Esse gênero feito exclusivamente pra jovens, sabe? Um material feito para os jovens. E isso surgiu um monte de coisas boas. Uma delas, Jogos Vorazes, né, cara? Ver o filho da cultura teen, sabe? Assim, feito pra jovens. Né? Foi engraçado. Eu tava na academia agora ouvindo um podcast com o Rami Malek, né? O Mr. Robot, né? E ele fez o Crepúsculo, né? Aí o cara até falou, por que te levou a fazer o Crepúsculo? A gente sabe que é uma obra... Ele até fala, eu também achei estranho fazer um vampiro egípcio. E aí ele falou, mas é uma obra que conversa com o sentimento de muitas pessoas, né? As pessoas têm um certo interesse ali. Não só pela... Claro que a mitologia do vampiro que tá ali no Crepúsculo é mega zoada, né? Sim. Mas de certa forma tá ali, né? É mais uma interpretação, né? O André Bianco é um cara que não pode reclamar de Crepúsculo porque os livros deles passaram a ter destaque porque ficava na prateleira onde tava Crepúsculo ali, sabe? Que eram os livros do gênero, sabe? E não dá pra reclamar de Twilight nesse sentido, porque o que impulsionou em cultura pop, sabe? Os livros, os filmes, muita coisa surgiu. A literatura em si explodiu, cara. Obviamente que tem outros fenômenos ao lado ali, mas o Crepúsculo, ele impulsionou um novo tipo de literatura que surgiu, tipo 50 Tons de Cinza, que é outro fenômeno, sabe? Sim. Eu lembro que o True Blood, ele se vendia como o Crepúsculo com sexo. Crepúsculo para mais gente mais grandinha, né? Isso, exatamente. Disse assim, se Crepúsculo não mostra o lado sensual e tudo mais, o True Blood mostra, sabe? E era isso, sabe? O que eu acho interessante no Castlevania é porque ele mistura duas coisas, assim, pra mim, né? Eu joguei pouquíssimo, joguei o Symphony of the Night um pouquinho, né? Que era do Super Nintendo, não foi? Esse jogo foi do Super Nintendo, né? PlayStation 1. Foi PlayStation 1. Eu lembro que eu joguei muito pouco. O que eu mais joguei foi o Lament of Innocence, do PS2, assim, mas joguei pouquinho também. E o que eu acho interessante da estética é porque ele mistura a coisa clássica do vampiro, né? Lá do vampiro do Christopher Lee, né? Aquela coisa... Isso. Com aquela gola altíssima, vida no morcego, o cabelo todo pra trás, né? Michel Temer. E depois, a coisa mais meio rockstar, meio J-rock, sabe? Do cabelo compridão, da galera que eu via aí, o Larkin Ciel, Malice Miser, sabe? Guns N' Roses anos 90, o Axl Rose, assim, cabelão lourão. Aquela coisa, sabe? O Drácula, né? Ele usa aquele cabelo todo caído, arrumadinho. É coisa parecida com o próprio Entrevista com o Vampiro, né? Bigodinho, tá aquela coisa mais sexy. Sim. Porra, o Alucard, cara, até nesse anime, porra, o cara tá lutando com uma calça coladinha, com uns cintos saindo, sem camisa, tudo... Mais andrógeno, né? Ele é mais andrógeno. Assim, tudo rockstar, né? Rockstar. Pode crer. Ele é filho do Drácula, né? Que ele é muito poderoso.
maravilhoso ele. E acho massa em termos de mitologia, sabe? Que eles trouxeram o Trevor Belmont, né? Que é o antepassado do Simon, né? Que é um dos mais famosos, né? O Simon Belmont é o mais famoso. Isso do jogo, né? Personagens, né? Do universo do jogo. Se eu não me engano, você tem o Richard Belmont. Richard, que é do Castlevania 4. Você tem o Gabriel Belmont, você tem o Trevor Belmont e o Simon Belmont. Sim, pelo menos que eu lembro, são esses. A gente tem a família Belmont. Eu acho até uma coisa boa é que o anime mostra que era a época dos brasões, né? Então, assim, você usa o brasão da sua família, não sei o que, sabe? Tem uma parada assim, sabe? De que as casas eram respeitadas, sabe? O sangue, a linhagem, né? Aquela coisa toda. Né? Exato, essa parada da linhagem. O roteiro do Warren Ellis, até na época que ele, no começo, né, na produção, vale até dizer que esse roteiro dele quase virou um filme live action, né? Na pegada do Underworld ali, né? Kate Beckinsale, aquela coisa toda. Não. A estrutura dele era justamente ser, tipo, 3 obras separadas, né? 3 roteirinhos ali, fazendo a estrutura clássica, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. E aí ele trouxe isso pra Netflix também, entendeu? Então esses 4 episódios também serviram ali como introdução, né? Pra introduzir esses personagens principais. E aí a segunda temporada vai servir, aí não tá nem certo ainda como vai ser, né? Se ele vai juntar esses 2 roteiros finais ou se eles vão ter a oportunidade de fazer uma terceira temporada. Mas o lance é que nessa ele cortou o personagem lá, o Grand Dynasty, né? Que parece que é um pirata, né? Que tem no jogo. Sim. Ele cortou o personagem porque ele não ia ter tempo de desenvolver aqui, né? E foi uma decisão acertada, né? Porque eu acho nem até que cabe. os 3 ali nem cabe. Até foi meio difícil desenvolver os 3, né? Nesses 4 episódios. Com certeza. Na verdade, ele só desenvolveu 2, né? Foi o Trevor e a Sypha. O Drácula é muito pouco, aparece no começo do negócio e não aparece mais. E o Alucard aparece no finalzinho ali, né? Mas ele é pouco, sabe? Eu acho que ele conseguiu desenvolver bem a questão da religião, né? Da questão da caça às bruxas e tudo mais e tal. Essa questão da ciência versus religião. Mas eu acho o seguinte, na verdade, a minha opinião sobre Castlevania é que quanto mais eu penso sobre Castlevania, mais eu vou me decepcionando um pouco com a obra, assim. Nesses 4 primeiros episódios. Porque eu gostei muito quando eu terminei. Aí depois eu fui pensando, fui falando assim, peraí, mas ele desenvolveu isso aqui, mas qual é a verdadeira motivação do Trevor? Ele é um caçador e tal, mas cachaceiro, a família dele, e aí ele vai de repente toma a decisão de não, deixa comigo que eu vou lá e vou resolver, e pai, é isso. Eu achei meio corrido algumas decisões, achei meio contraditório algumas coisas também, enfim. Apesar de ter gostado, eu não achei ruim não, tá? Só achei que ficou um pouco abaixo da minha expectativa pra um cara como o Warren Ellis escrevendo, entendeu? É isso que eu achei. Achei bom, mas nada demais. Acho que a gente pode falar com spoilers? Vamos começar a conversar com acho que é isso, né? Então, o Castlevania, então, só pra fechar exatamente, né? São 4 episódios aí na Netflix, né? 4 episódios de 20 minutinhos. Ano que vem, segunda temporada com mais 8 episódios. E eu acho que se você gostou dos jogos, acho que tem que assistir, né? E se você gosta de animação também, animes e tal, a Netflix tá investindo muito em animes. Tinha reparado? Sim. Muito, cara. É um filão que eles estão querendo apostar aí. Cara, os caras lançaram Castlevania, tem a Blame também, que é um mangá que tá bombando aí. Blame. Cyborg 009, o Seven Deadly Sins também, que é um mangá que acho que a Panini publica no Brasil. E o Death Note, né? Que vai virar o filme agora, né? Isso. Sim, tem aquele Knights of Sidonia, se eu não me engano, também, Knights que é of Sidonia. maneiro. Foi o primeiro, né? Que eles fizeram todos. Sim. Eles estão investindo não só em desenho, muito desenho, animação stop motion. Eu vi esses dias, não sei se apareceu pra vocês na Netflix aí no Brasil, é o Netflix Interactive, apareceu? Você pode escolher os destinos dos episódios, da historinha, e é todo em stop motion, muito maneiro, uma coisa meio pegada daquele o Fantástico Senhor Raposo, sabe? Do Wes Anderson. Bem no estilinho estética. Então eles estão investindo pra caramba. E é isso. Vale assistir lá e aí você volta aqui e ouve o nosso programa com spoilers, né, Júlio? Beleza. Se você não quer receber spoilers, né? Você fica por aqui e vai atrás assistir Netflix. Depois volta aqui porque a gente vai comentar todos os spoilers dos 4 episódios de Castlevania da Netflix. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. No. What do you mean, no? That woman was the only reason on Earth for me to tolerate human life! If you loose an army of the night on Wallachia, you cannot undo it. And many thousands of people just as innocent as her will suffer and die. There are no innocents! Not anymore! Any one of them could have stood up and said, no, we won't behave like animals anymore. I won't let you do it. I grieve with you, but I won't let you commit genocide.
Gente, 4 episódios aí, né, bem divididos, né? O primeiro episódio já mostra lá como que aconteceu a relação, né, da Lisa com o Drácula, né? E o amor repetindo entre eles, assim. Por ela mais pelo conhecimento, né, que o Drácula tem de gerações. E ele pela curiosidade dela, por não ter medo dele, né? Então, eles tiveram essa atração. Mas, ao mesmo tempo que esse primeiro episódio mostra como que funciona a religião daquela época, né? O controle religioso em cima das cidades e como eles lidam com aquilo que eles não têm controle e não sabem, né? Então, eles mandam queimar vivo, né? E aí, eles deram azar de queimar a esposa do Drácula, né? Isso me lembrou na hora um dos meus filmes favoritos da vida inteira, que é o Fonte da Vida, porque tem uma parte do Fonte da Vida que ele fala dessa coisa da Inquisição Espanhola, né? Sim. Da igreja ali contra qualquer outro tipo de conhecimento, ou não, isso é fora da Bíblia, uma perseguição, né, que a igreja fazia e tal. E o Aronofsky mostra brilhantemente no filme lá a forma muito crua e violenta que eram esses padres e toda instituição, e eu acho que o anime retrata isso muito bem também, sabe? De você ver o quão distorcida é a visão de muitos desses caras, como até aquele próprio padre lá fala, né? Eu vou fazer isso em nome dele, sabe? Então, o cara usa ali Deus pra fazer o que ele quer e o que ele acha certo no final, né? Sim. Como descobre até que a mulher não tinha problema nenhum, quer dizer, ela no fim, ela teve um relacionamento com um monstro, né? Ok. Mas ela até ali não tava fazendo mal. Ela não era bruxa, né? Ela não tá fazendo mal a ninguém. Exato. Mas o que é interessante do Castlevania é porque eu, pegando pela minha timeline, na bolha ali, na minha bolha, cara, eu vi os mais polarizados comentários sobre essa série. Uns amando e outros odiando. Caraca, que coisa incrível, muito foda a adaptação, e outros detestando a maneira como foi retratado o próprio Trevor, né, Belmont. É que ele começa como um bêbado, né? Cachaceiro, né? Meio despreocupado. Acho que foi até tu que falou, né? Fui eu, sim. Mas ele não é assim no jogo, não é retratado assim no jogo? Não, como alcoólatra, não, assim, né? Com um cara despreocupado, sem interesse, não é desse jeito, mas foi uma forma deles mostrarem que o personagem, ele é um caminhante, sabe? Assim, que ele vai mudando de cidade pra cidade, tudo mais, é um dos últimos da linhagem dele, sabe? Sim. Então, ele mostra meio despreocupado com isso tudo, né? Até que surge, né, o Drácula, e ele acaba sendo chamado pro dever, né? Acho que, é assim, inicialmente, o primeiro episódio eu gosto muito, porque foca no Drácula e nos acontecimentos ali, e o Drácula liberando os monstros, né, os morcegos lá, as transformações pra destruir tudo ali, né, a vingança do Drácula, né, e essa vingança acontece sempre à noite, né, durante o dia eles podem se preparar, sobreviver, fugir, mas as cidades estão sendo devastadas. É uma coisa meio êxodos, né, das pragas, né, ele joga praga ali no povo de doença, de monstros, né. Exatamente. Chuva de sangue. Vem lá do Velho Testamento isso, né, da história do Moisés, aquela coisa toda, né. Eu acho muito legal quando o Trevor, ele chega ali na cidade, no segundo episódio, né, e ele começa a ver a destruição, né, das pessoas, né, pô, o cara jogando o corpo ali, aí ele olha pra Japão e tem uma pilha de corpos, né, caras vomitando sangue, aquela coisa, destruiu ali aquela vilarejo. E aí virou uma discussão até interessante, que obviamente a animação não toca, mas eu fiquei pensando que é uma coisa que ele fala, não, mas eu vou proteger aqui a galera porque eles não têm nada a ver, entendeu? Tipo, eles não quem fez isso foi a igreja, não foi a população. A população tem que pagar por isso. Mas eu não lembro o personagem falando, mas peraí, mas eles estavam ali do lado, assim, estavam meio que corroborando a parada. Então eles não são tão ocupados pela conivência, entendeu? Eles acho que quando o Trevor vê a influência da igreja, né, porque vem lá os pau-mandados lá da igreja, né, eu não sei se padres, bispos, sei lá o que são. Padres, né? Eles começam a cercar o Trevor ali e ele acaba sendo chamado pra porradaria. E aí você vê que a animação... É engraçado que a ambientação... É fantástico. Ele consegue te colocar no ambiente ali, sabe? Mas a animação em si, em alguns momentos, ela é perfeita. Em outros, parece que tem uma queda de frame, assim, sabe? Principalmente na movimentação dele, quando ele corre, principalmente no último episódio ali, quando ele tá correndo, você vê assim, gente, por que esse cara tá correndo? Eles estão mostrando isso, tá tão mal feito, sabe, cara? Ou quando ele vai cair, né? Parece que tem 3 frames só, né? Cair, né? Exato. É muito estranho, sabe? Então, é engraçado como eles têm um apuro técnico quando o cenário é mais anime, sabe? Ou seja, é um negócio desenhado e, sei lá... na direção de arte, né? A direção de arte é bem feita, né? Mas a animação em si não é boa, né? O fundo é todo ali, mas quando ele começa a animar, às vezes funciona, tá? Assim, não é sempre que tá ruim. Às vezes funciona. Principalmente quando são movimentos mais rápidos, sabe? Quando eles
atira uma flecha, assim, ele faz um movimento assim, é massa, sabe? É uma movimentação. Mas quando precisa de mais movimentos, tipo quando ele vai lá nas catacumbas, sabe? E ele vai resgatar a neta do ancião, né? Que ele disse assim, minha neta se perdeu aqui procurando a salvação da gente aqui, alguma informação diferente, etc. E aí ele vai atrás e ele encontra ela, né? Que ela tá petrificada e aí tem tipo um ciclope lá dentro, né? Esses ciclopes são dos jogos também? Esses personagens? Tem. É tudo personagem do jogo. Maneiro. Mas aqui é bem mais massa, né? Porque no jogo claro, parece, né? Muito simples, sabe? Jogo dos anos 80, né? Pô, pois mas aqui a luta é bacana, sabe? Mas ali tu vê algum problema de animação, sabe? Assim, Sim. Principalmente quando ele vai usar a Vampire Killer, né? Que é o chicote dele, né? Eu acho que no começo, ali pelo o primeiro e o segundo episódio, eu acho muito bom a questão da animação. Até o primeiro, então, eu acho excelente. Não. Eu acho que depois, né? Quando vai pro terceiro e pro quarto ali, que fica meio ruim. O primeiro episódio, eu acho, de animação é o mais bem feito, assim. É uma produção bem alto nível, parecendo um longa-metragem animada até, pelo nível de produção. A própria abertura, cara, eu achei a abertura muito do cacete, sabe? A qualidade do quanto foi animado e da própria direção de arte, como eu já falei. E eu acho até que as músicas também foram escolhidas, que dá uma ambientação bacana, aquela coisa que o cara usa ali, órgão, né? Pra dar o... aquela coisa de vampiro. E eles trouxeram aqui o Richard Armitage, né? E o Graham McTavish, né? Quem não sabe aí, o Thorin e o Dwalin do Hobbit, pra dublar aí o Trevor e o Drácula. Então eu gostei de ver os dois personagens aqui, porque eles estão vozeirão também. Acho que ficou bacana, né? Só que é uma coisa que eu achei engraçado, Júlia, porque você falou agora há pouco no bloco 1, você falou dos casos deles caírem de alturas e não se quebrar nada, né? Que te tirou da animação. E eu já penso o contrário, porque a partir do primeiro, logo do prólogo, quando a mulher simplesmente tem aquele puta castelo, ela abre ali a mansão, tem aquele monstro na frente dela, e ela fica tendo aquele diálogo de, sabe, personagem anime, sabe? Tipo, faltava que ela só fazer levantar o Vzinho com 2 dedinhos assim e fazer aquelas coisinhas de anime, assim. Não, mas eu falei, o que é isso? É um anime. Não, mas é porque essa personagem, ela é assim, ela não tem medo, ela é uma cientista, ela fica mais curiosa do que com medo, que é o que todo mundo teme o Drácula, né? Cuca fresca. Ela é cuca fresca, entendi. Ela tem mais curiosidade, por isso que ela se dá tão bem com o Drácula, sabe? É tanto que ele fala isso, assim, normalmente as pessoas têm medo de mim, e você não tem medo. Ela não olha ele como um monstro, né? Ela olha ele com ar de curiosidade, como uma experiência, né? Ela não vê o lado aí, monstruoso, né? Um ser diferente, né? Bela e a Fera total, né? Total. Estudiosa, quer os livros, tem uma criatura, mas ela vê a alma dele, e nisso que eles se apaixonam. O que me incomoda muito é porque é uma série muito curta, essa primeira temporada, e a impressão que dá é que eles não sabem o que eles querem fazer, sabe? Eles querem apresentar o universo, eles querem dar dificuldade pra esses personagens, porque o episódio 3 ali, pra mim, é um dos mais fracos, sabe? Assim, eles colocam o bispo lá, né, pra mostrar que o bispo é meio um papa da vida, sabe? Ele manda e desmanda, e é do jeito dele, porque Deus é o salvador, e não sei o que. Ele quer expulsar o Trevor da cidade, porque os Belmonts foram exilados, né, pela igreja, porque eles se metiam lá com magia negra, né? Porque eles eram caçadores de monstros. Sim. E ele tem poderes, né? As armas são poderosas, são enfeitiçadas, etc, né? Mas ele perde muito tempo, sabe? Com bobeira, sabe? Com conversas aleatórias, assim, e com repetições. Você vê que ele briga com aqueles outros padres 2, 3 vezes, sabe? Em 4 episódios. Eu me desconectei várias vezes, vou te falar, cara. Porque nesse espaço aí que você tá falando dessas conversas, pelo menos desses padres aí, que é aquela coisa que tu tá assistindo e de repente tu tá pensando em outra coisa, né? Tu fala, não, peraí, deixa eu ter que prestar atenção, entendeu? Exatamente. Porque justamente parecia que a história não avançava, né? Diferente do 4º episódio, que é brilhante ali na igreja, sabe? A cena da igreja, do ser lá invadindo a igreja e o padre colocando a fé dele à frente. Aquela cena é boa. E, cara, a câmera, sabe? A fisionomia do desenho do bispo, sabe? Aquilo ali é maravilhoso. E a música e o diálogo, sabe? É muito foda. Ele tem uma cena muito boa, que eu não lembro, alguém tá entrando na igreja, não lembro se é aquela criatura no final, que aí ele abre a porta e a sombra abre devagarzinho, a sombra vai revelando o rosto dele, ele parece um monstro, sabe, no meio das sombras, assim, que ele usa só o tom vermelho, né, na parte da sombra, assim, da silhueta dele nas trevas, e aí vai abrindo, assim, ele com uma cara demoníaca. Eu falei, cara, esse cacete, sabe? E aí eu acho que é uma coisa que eu senti que a animação bem que foi lá nem cá, sabe? Porque uma hora ele começa... Eu achei legal do ponto do Trevor só entrar no final do primeiro episódio, aí aos poucos ele virar o protagonista, eu acho isso bacana, e aí ele
também... Eu gostei disso, ele ser... Bom, não tem referência dos jogos, né? Então achei legal essa coisa meio despreocupada, e ele brinca com o negócio da bebida, vou procurar uma coisa, não tô afim, não sei o quê. Não quero seguir esse caminho porque eu não sou aqui da minha família, não quero seguir, eu sou o último e tal. Achei ok, eu não tenho referência dos jogos. Mas aí depois, é o que você falou, eu acho que tem essa missãozinha que ele faz pra resgatar a menina, e aí a igreja ali, que é uma quest, né, basicamente, né? Vira uma quest, aí tem a igreja, que era o grande vilão, mas depois no final tem o ataque das criaturas, e aí ele tá lutando com as criaturas, aí a menina lá já se mostra uma feiticeira e começa a mandar magia, e eu que não conhecia os jogos, eu fiquei até meio assim, caralho, peraí, a menina consegue conjurar uma muralha de gelo agora aqui pra proteger os caras, sabe? E me pegou meio desguarnecido, eu fiquei até imaginando se essa adaptação não ia muito no esquema do Warcraft também, sabe? Tipo assim, ó, isso aqui é pra quem gostou dos jogos, sabe? Se você não gostou, talvez. Tu vai ficar boiando um pouco, entendeu? Talvez, mas eu acho que nem pra isso eles não desenvolvem tanto, assim, sabe? A gente é pego de surpresa, principalmente pela poucos episódios, sabe? Acho que o maior calcanhar da série do Castlevania nessa primeira temporada é que são poucos episódios pra gente se situar nesse universo, sabe? Eles não conseguem desenvolver esses personagens. Você sabe muito pouco do universo. A gente sabe muito pouco. Eu senti falta disso também. O Alucard, cara, ele é desenvolvido de uma forma muito ruim, porque ele aparece, o caixão abre, né? Ele sai, luta lá com o Trevor, e ele só queria ver se o Trevor era caçador, se ele é digno de alguma coisa, sabe? Isso é muito anime, cara. Isso é muito anime. Né? Tipo, vou lutar com você pra provar aí. Cai na porrada depois. Não, sim, agora eu vi que você é um cara de coração puro e alma nobre. Agora estamos juntos. Aí o Trevor, que a família inteira dele foi sempre inimiga dos vampiros, ele é caçador e tudo mais, ele decide subitamente, não, realmente eu sei que eu não vou ganhar de ti mesmo, então vamos junto aqui matar o Drácula, sabe? Então acaba que essa série é um prequelzão mesmo, assim, né? Pra estabelecer ali o grupo e tal, e aí no segundo é que vai ter realmente... É porque ele fala de uma profecia, né? Mas é uma profecia que existe há um ano, porque o Alucard, ele tá dormindo lá há um ano, sabe? Que profecia é essa, sabe? É, porque é engraçado, isso me gerou uma confusão, porque ele aparece logo no começo, no primeiro episódio, mas ele aparece meio no segundo plano ali, desfocado, e eu não entendi, aí e aí eu não entendi, eu falei, peraí, quem é esse cara, né? E o que ele quer? E aí ele só aparece nesse quarto episódio, como vocês falaram, né? Ressuscitando ali, saindo do caixão e tudo mais. E eu fiquei justamente na dúvida, o que exatamente aconteceu com ele, ou por que ele vai lutar contra o pai dele, e eu acho que acaba que ali no final, o grupo meio que se forma muito por conveniência, né? Sim, fizeram uma party por nada, assim, sabe? Exato, porque vale lembrar que a segunda temporada foi confirmada no dia do lançamento dessa primeira, tá? Pois é. Então a gente pode até imaginar que os caras, gente, vamos fazer aqui uns 4 episódios pra gente ver se rola, ver como é que vai ser, solta logo pra galera, e aí a gente foca aqui na segunda e... Eu não sei, é só isso que eu consegui imaginar, como se esses 4 episódios fossem um grande piloto, entendeu? Eu não vejo problema da história estar incompleta, porque é uma série, né? Série é isso, né? Você vai completando a história e tudo mais, só que eles tentam preparar de forma muito abrupta essa party, sabe? O Trevor, a Sypha e o Alucard juntos para destruir o Drácula, sabe? Assim, mas é muito abrupto como acontece, sabe? A Sypha que do nada ela era uma oradora lá daquela galera da religião, são os oradores, né? Os speakers, e aí ela do nada ela começa a conjurar magia pra caralho, poderosa pra cacete, aí, nossa, cadê essa... Então, como é que ela foi vítima lá do Ciclope, sabe? Como é que ela foi capturada, né? Não que ela não pudesse ser capturada, entendeu? Mas ficou muito abrupto, sabe? Assim, ficou mal explicado. E isso, assim, é o mal de poucos episódios ou de decisão mesmo. Que eles, assim, olha, vocês tiveram um episódio pra desenvolver o Drácula e os motivos, as razões do Drácula. Maravilha. Ficou ótimo aquele primeiro episódio. Pra desenvolver por que o Drácula tá soltando as maldições dele, os seres, os monstros dele e tudo mais. Porque ele quer se vingar da humanidade por ter feito isso. E esse quarto episódio tem muitas qualidades. Mas os dois do meio, e olha que são episódios curtíssimos, né, cara? E atrapalha, sabe? Eu acho que faltou mais desenvolvimento e mais sentido, mais coerência pra aquilo que estava sendo mostrado. E aí, quando você mostra uma faca cortando, passando fino no braço e fazendo um corte assim, caraca, ou então uma flechada no peito e explode de sangue no peito assim, caraca, é isso, é realismo, é uma faquinha corta. O chicote que arranca o dedo do maluco? Exato, arranca o dedo dos padres lá. Arranca o olho do padre, pô. O olho, exatamente. E aí, no quarto episódio, eles começam a cair de coisas de videogame nas catacumbas, né? Eles vão... Aí vão rolando, aí depois vão caindo e não acontece nada com isso, tá tudo bem. Tem até piadinha de quando ele cai, né? Quando ele cai, que ele fala, nossa, percepção de como um gato. Aí ele cai de novo. Exato.
Pastelãozaço. Muito, muito estranho isso. Como é que seria melhor, então, se a gente fosse fazer um exercício, né? Como seria melhor esses 4 episódios? De repente focar só em um personagem, só no Trevor ali, as motivações dele pra entrar nesse... Eu acho que o Alucard apareceu muito rápido, sabe? Porque, pô, ele é o filho do Drácula. Mas você acha que ele não deveria ser o protagonista? O protagonista tem que ser o Trevor mesmo. Não, é porque a história é baseada no Castlevania 3 e o protagonista é o Trevor. Certo. Se fosse pra ser o Alucard, que eles adaptassem o Sinfonia da Noite, né? Que é o jogo, né? Sim. Mas no caso aqui, tem que focar no Trevor e na Cifra mesmo, sabe? A personagem da Cifra é muito boa, cara. É muito boa. Mas só que ela foi muito apressada, sabe? E ela, do nada, eles transformaram num casalzinho, sabe? Você sabe que daqui a pouco eles vão estar juntos. É verdade. É verdade. Vamos pras notas, então? Vamos? Vambora, vamos lá. Vamos pras notas aí pra Castlevania, série animada, primeira temporada, Ricardo Rente. Olha só, como eu falei, no Castlevania eu não tive a oportunidade de jogar, né, no videogame. Joguei uma ou outra vez e tal. E achei até bacana a mecânica, esse sistema de ir e voltar, e as armas, e toda a mitologia do vampiro eu acho muito interessante. E quando veio aqui a animação da Netflix, achei a proposta excelente. Embora eu acabou que esses reviews, esse mixer de reviews aí que eu vi da galera, né, me deu uma desanimada pra ver. Fui ver que a gente ia gravar o 42. E eu vou te falar que eu comecei bem surpreso com a qualidade, com a produção, com o alto nível, com as músicas, com a dublagem, e que isso foi se perdendo justamente por essa coisa que a gente já falou tanto aqui, sabe? Da história meio que não tem um fio condutor, começar a acontecer vários eventos, que é uma coisa que me tira hoje de animação. Eu tenho hoje a dificuldade de acompanhar anime, né? Muita gente pode indicar, assiste isso aqui, que é legal, assiste. Aí eu tento ver, porque é justamente essas, entre muitas aspas, bobeiradas de anime, que às vezes não vai pra lugar nenhum, ou brincadeirinha que é meio bobo demais, sabe? Meio fora de tom, você tá vendo uma obra que é séria, e depois ele faz uma coisa que é muito bobão, muito pastelona e tal. Mais uma vez, quando eu era adolescente e acompanhava anime, eu levava isso de boa. Hoje em dia, né, o Ricardo, 30 anos, já pra mim não funciona mais. Então, eu comecei a me desconectar da história, embora o universo seja maneiro, e acabou que chegou ali no final, meio que não fedeu nem cheirou pra mim, entendeu? Eu dou 3 estrelas, porque eu acho que há ali uma qualidade que há pra ser explorado. É capaz de eu ver alguma coisa da segunda temporada aí, mas eu acho que a primeira, assim, ela não deixa tão clara que veio, entendeu? Acho que o cara quis mostrar muita coisa em pouco tempo e meio que se atropelou. Uma coisa, né, como eu já falei aqui, o mesmo erro que aconteceu no Warcraft. Acho que às vezes tentar ser um pouco mais contido e lembrar sempre que tem um público que não conhece nada da mitologia, nunca ouviu falar de Castlevania, nunca ouviu falar desses personagens. Então, aos poucos introduz esse universo, introduz essas pessoas e não sai atropelando tudo, porque aí você acaba atropelando, as pessoas não gostam e aí você não tem oportunidade de fazer mais, né, e adaptar, já que tem tantos jogos, né, adaptar tantas histórias mais à frente. Enfim, é isso, 3 estrelas. Muito bem, Bruno Costa. Cara, eu tô muito na linha do Ricardo. Eu acho que Castlevania, pra mim, tecnicamente foi bom em vários aspectos. Não gostei muito da fluidez de alguns combates. Achei alguns problemas, inclusive principalmente de motivação de personagem. Eu acho a motivação do Trevor pra ele ir salvar a menina é fraquíssima, pífia, eu diria até. Também acho a questão dela, de repente, ser um deus ex-máquina no negócio ficou bem estranho. De repente ela é super poderosa, lança magias e faz o cacete a 4. Isso é extremamente conveniente pra aquela situação de roteiro ali, né? Não gostei disso. E principalmente a luta do Trevor contra o Alucard ali no final, cara. Aquilo ali, a luta é boa, mas ela chega num momento em que a Silva fala, olha, se você não parar, eu vou te incinerar. Então, por que Cargas d'Água ela não faz isso desde o começo, entendeu? Não tem muito sentido. Se ela tem tanto poder assim pra fazer isso com ele, pra que, entendeu? Pra que ter ele no grupo? Por que não exterminar logo o vampiro? Que, como o próprio Jurandir falou, o Trevor caça vampiros, a família dele caça monstros, não tem aliança entre eles, entendeu? Pra se formar essa aliança, tinha que ter tido um contexto muito mais forte, muito mais poderoso, que eu não vi. Sinceramente, eu não vi. Se ela tem poder o suficiente pra queimar ele, pra incinerar, então qual é a necessidade de ter ele na equipe, entendeu? Não vi necessidade. Então vi muitos pontos fracos de um roteiro que eu esperava mais. Eu acho que o grande problema do Castlevania, pra mim, tá nos pontos chaves do roteiro, nos pontos do chamado à ação, na reviravolta, no plot twist ali, no final, enfim, ali tem muito problema. Por isso que eu dou 3 estrelas também. Espero que a segunda temporada melhore, porque tem potencial pra isso. Eu acho que tem história pra se desenvolver, tem potencial pra se desenvolver, tem algumas sacadas que eles tiveram que eu gostei bastante, de botar os speakers como se fossem os apóstolos e a igreja ali como se fosse o grande mal a ser combatido, enfim. E tem a questão do Drácula também, que pode ser ainda mais bem desenvolvido. Então tem pontos interessantes da história que eu acho que pode ser melhor desenvolvido, mas na primeira temporada, cara, eu vi algumas coisas que me deixaram bem descontentes, assim. Eu vou ficar só um pouquinho abaixo da de vocês, eu vou dar 2.5 estrelas, porque eu fiquei muito incomodado, porque pra mim não ficou cara de série.
sabe? Isso não é a série pra mim. Foram 4 episódios apenas, curtíssimos episódios, com pouco desenvolvimento dos personagens. 4 episódios que se dão o luxo de enrolar, cara. Cara, eles enrolam algo que poderia ser um pouco mais acelerado, já que você tem tão poucos episódios. E isso me incomodou, sabe? Porque me tirou um pouco desse universo e eu fiquei mais triste do que esperançoso, sabe? Eu torço pra que dê certo, sabe? Pra que os 8 episódios que vão vir, os vindouros 8 episódios da segunda temporada, consigam desenvolver melhor os personagens. Esteticamente eu gostei muito, como a adaptação tá muito fiel, tá muito legal, mas em termos de movimentação, me incomoda, somente porque eu tô na vibe de assistir uns animes aqui, tipo o próprio Attack on Titan, até o próprio One Punch Man, que você vê a movimentação desses animes e tem você... nem como comparar. Eu sei que são estúdios maravilhosos comparados com esse do Castlevania, sabe? É desproporcional comparar isso. Mas, sabe, quando você tem é difícil a gente não comparar, sabe? É que nem fazer uma série com dragões e batalhas e tudo mais e a gente não comparar com a HBO, sabe? Assim, com Game of Thrones. Sim. É porque você sabe que o potencial que pode atingir, né? Exato. Acho que é meio que isso, né? Exato. Mas como adaptação, como ideia de trazer um jogo de videogame e adaptar pra um anime, funciona. Os fãs vão reconhecer Castlevania ali, mas a parte acelerada faz com que... Acelerada e ao mesmo tempo lenta, sabe? Ali no miolo do episódio 2 e 3, faz com que a gente se distancie, sabe? Da realidade que eles estavam trazendo, da questão da religião. Achei a melhor coisa pra mim da série, nessa primeira temporada, foi a religião, sabe? Foi o bispo, sabe? A parada dos speakers. Acho legal isso. A parada das bruxas, né? Acho uma temática muito foda. Mas eles acabaram focando ali num Trevor meio sem saber o que é que ele tá fazendo ali, caindo de paraquedas e tomando as ações ali na parte final. E parece que foi tão acelerado que eles formaram a party ali rapidamente no final. E só pra dizer assim, olha gente, segunda temporada, se prepara aí que Grupo de RPG é isso, Júlio. Os 3 contra grupo tudo. De RPG é isso. Chega o teu amigo ali no lanche, pô, e aí, deixa eu entrar aí no jogo aí também. Aí, ó, você entrar na taverna, o anão apareceu, agora tá no teu grupo também. Botaram os filhos, mas 2,5, né, então, pra série? 2,5 com esperança. Esse Jurandir tá muito amargo. Não, nem é amargura não. Acho que foi uma decisão burra de lançar a metade de uma história, mano. Eu acho pra mim foi uma burrice fazer isso, sabe? Como a primeira temporada. Só uma explicação. Quem é aquele monstro no final ali que tá falando com um bispo ali? Eu fiquei um pouco na dúvida. Era o Drácula ali ou não? É uma, sei lá, o líder ali das criaturas. Entenderam? Aquele monstrão que tá falando com... Sim. É tipo um subchefe ali do... É um subchefe, né? Do Drácula, assim. Cara, o mais bizarro é imaginar que eles fizeram tipo como a Ubisoft faz com jogos de videogame, que lançam um jogo de qualquer jeito e eles vão corrigindo, sabe? Porque tem que lançar na data. E eles lançam assim, gente, é isso. Segunda temporada a gente vai fazer melhor e mais bonito e maior, tá, gente? Então pode ficar tranquilo, então tamo junto, sabe? Eles lançaram com... É o DLC, né? Macho, isso como produto, assim, se eu fosse analisar especificamente, eu poderia até aumentar um pouquinho a nota. Mas como série, primeira temporada, 2,5 tá o suficiente pra Castlevania. Tá certo. Tu volta pra segunda? Volta pra segunda temporada? Com certeza. Estarei lá, porque eu gosto muito dos personagens, gosto da franquia e tem a promessa, né, deles de que vai ser melhor, vai ser uma história mais trabalhada, etc, coisa e tal. É tipo, né, o relacionamento ali, né, abusivo, né? Não, eu juro que eu vou melhorar, vou ficar melhor e tal. Tu acredita, você volta bom. Mas eu acho engraçado porque você vê os comentários online, tem uma galera vibrando a melhor adaptação do jogo de videogame, não sei o quê. Se não tiver hipérbole, não é internet, né, gente? Ou é o lixo, ou é foda, né? Pô, então é isso aí, Os caras estão acostumados a receber tanta coisa ruim, né, cara, que vem uma animaçãozinha assim, meu Deus, a melhor coisa do mundo, vamos lá, né? Mas isso aí é igual pro público aí de LGBT aí com Sense8, era a mesma coisa. Não tinha nada e chegou uma série medíocre ali, é a melhor série do mundo, é a minha série da vida inteira. É a mesma coisa, cara. É o mesmo esquema. Enfim. Tá aí então, né? Castlevania, se você assistiu os episódios, comenta aí, posta aí no site, canal42.tv. Tem uma galera que vai odiar os comentários aí, tô até vendo. Não, a gente não tem mais espaço de feedbacks, mas a gente continua lendo as mensagens de vocês e sempre que possível a gente responde lá no site também. E lembrando, né, redes sociais, né, Juras? Canal 42 Podcast no Twitter, Facebook e Instagram, certo? Lembrar que nós temos o Apoia-se, né? O Apoia-se
Exato. Canal 42.tv/tamo junto, né? Que você vai direto. Melhor URL. Entra lá, você pode fazer a sua contribuição e se tornar um dos showrunners aqui do Canal 42, ou seja, aquele cara responsável para fazer o projeto acontecer. Nisso daí você vai ser adicionado no nosso grupo secreto lá do Facebook, onde a gente tá falando o dia inteiro sobre séries, sempre comentando, a gente fala das pautas que vão vir, os futuros programas. Você pode ouvir o programa em primeira mão, ele é sempre colocado ali uns 2 dias antes, ali pra galera já conseguir ouvir. Tem a playlist de todas as músicas tocadas no programa, então sempre você que posta aí tem a dúvida, que música é essa que foi colocada ali? Que música é essa aqui? Essa aqui? Eu lá, enquanto tô sonorizando, escrevo tudinho, posto essa aqui, cada bloco faz essa música, então é muito legal também, e a oportunidade de vocês sugerirem pautas e participarem muito mais, então é uma oportunidade excelente de vocês estarem mais perto da gente, agora que a gente tá fazendo esse puto esforço aí de trazer o podcast pra semanal, sabe? Uma coisa que a gente se reuniu pra conseguir fazer isso, então a gente conta com a ajuda de vocês pra vir do outro lado, encontrar a gente também no metade do caminho aí, e nós continuarmos fazendo esse trabalho bacana de séries, que a gente sabe que vocês gostam pra caramba, e a gente quer continuar fazendo também. Porra, que bonito o Ricardo falando, né, Jurandir? Pô, que bonito. Excelente. Só lembrando também, Jurandir e Ricardo, que a gente tem nosso canal lá no YouTube, né, que a galera pode acessar, que é /canal 42 podcast, não é isso, senhor Ricardo Rente? Sim. Exato. Olha aí, ó. E aí você pode ouvir o podcast por lá pelo YouTube e até apresentar pra quem não conhece, olha, ouve aí, cara, esses 3 malucos aí falando sobre séries aí, que é muito maneiro e tal, e o Bruno é o melhor de todos, e enfim. Quando ele não tá aí dormindo, gravando dentro do banheiro, né? Exato. Exatamente. E é isso, e é nóis, e tamo junto. Olha só, e a melhor maneira, cara, sabe quando a pessoa não sabe como ouvir podcast? Vou ter que baixar aplicativo. Não, baixa um aplicativo, entra nos... Ih, gente, é muito complicado, muito complicado. Então a maneira, às vezes, muito mais fácil, pega o link, manda o link do YouTube pro cara, ó. Ouve aí, só ouve, cara. Dá play, só ouve. Como tem um monte de gente que assiste vários vídeos aí que a gente faz, né, Juras? Sim. Ouve, nem assiste, a gente trabalha na edição e caga e anda só pra ouvir os vídeos. O podcast também vai ser perfeito pra eles. Então só entrar lá, youtube.com/canal 42. Se você quiser se inscrever, vai ajudar a gente também pra caramba, né? Ricardo Reis aí, ó. Ricardo Reis, novamente, atacando. Ricardo Reis, não é Rente, não, é Reis. Atacando novamente. Reis de raiva, pô. Ricardo Reis. Por quê, mano? Tu tá com raiva, Ricardo? Eu não tô com raiva não, mano. Você vive assim, Ricardo. Você que nem o Hulk. Caraca, eu tô aqui de boa. O Bruno tá louco, cara. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.